Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast Fisioconsciência, episódio de número 12. Porém, você que agora está assistindo também no YouTube pode estar achando estranho, mas é porque esse é nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, no nosso canal. Esse canal que já tentei por várias vezes dar um prosseguimento aqui, mas dessa vez, quem assistiu o último episódio do nosso podcast lá no Spotify, sabe que uma das metas a ser cumpridas era de trazer o nosso podcast também como mais acessível para vocês e trazer aqui no YouTube também, vocês que tanto pediram. Então, chegamos enfim aqui no YouTube. Eu estou muito feliz aqui de estar com vocês. Espero que vocês também acompanhem nessa jornada, que também acompanhem por aqui no canal do YouTube, porque aí também vai estar incentivando cada vez mais o nosso trabalho para que a gente continue a trazer essas informações aqui a gente julga importantíssimas para não só para os profissionais e estudantes de fisioterapia, mas como também para outros profissionais de saúde e principalmente para os nossos pacientes, né? Para que consiga educá-los de maneira científica, com um bom embasamento, para que a gente consiga cada vez desempenhar melhores resultados para esses pacientes e assim também a melhorar cada vez mais a nossa prática clínica. E, gente, no episódio de hoje, vamos falar sobre educação centrada no paciente. Ou poderemos falar também sobre educação em dor, falar um pouco desse desafio que é fazer esse tipo de abordagem nos dias atuais com nossos pacientes, devido a tanta informação, conhecer quais são ali os principais problemas que nossos pacientes e até nossos colegas profissionais também passam, é extremamente importante para que a gente possa evoluir junto, para que a gente cada vez possa oferecer os melhores tratamentos e também não cometer os erros que vêm acontecendo por aí, tá? E para iniciar essa aula de hoje, é importante também a gente dizer que a educação em dor, por mais que seja muito falada de uns anos para cá, ela já é ali debatida, ou iniciou o seu debate em 1977, tá certo? Pelo autor Angel, do George Angel, onde ele já falava sobre ter essa visão tanto biológica, como social, como psicológica do paciente, tá? Vale muito a pena você dar uma olhada no paper que ele escreveu. Vou deixar aqui no link aqui abaixo, na descrição do vídeo e também para quem está no Spotify, também na descrição lá do episódio. Então, para vocês terem acesso, para vocês verem como foi. É uma leitura mais rebuscada, mas também que vale muito a pena você ter esse contato, tá certo? Mas vamos lá. Como é que inicia esse processo da educação centrada no paciente? Primeiro, a gente tem que entender que na área da saúde ela é dividida ali em dois modelos, né, muito bem descritos, entre o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial. No modelo biomédico, que fica muito bem claro que não necessariamente está atrelado à profissão da medicina, mas é como ela é descrita, o modelo biomédico, onde todos os profissionais da área da saúde utilizam, que não é nada em restrição dos médicos. O que é que acontece? Esse tipo de modelo biomédico de saúde, ele dominou ali a forma de manejo dos pacientes por muitos anos. E é um modelo falho, certo? De acordo com nossa literatura atual, esse modelo ele não explica muitos estados de doença, principalmente aquelas persistentes, aquelas dores crônicas. No modelo biomédico, a condição clínica do paciente ela é vista como uma causa única. Por exemplo, um agente biológico, ou seja, uma doença, que acaba sendo num pensamento muito linear, onde é como se sempre existisse uma causa e uma consequência. E seu tratamento seria de tratar a causa, ou seja, consertar aquele possível defeito. Então, essa visão mais pragmática
da saúde, do tratamento do paciente. No entanto, esse modelo ele acaba falhando quando ele descarta os elementos primordiais da condição do paciente, como, por exemplo, o contexto de vida dele, né? O contexto de vida do paciente, os fatores que influenciam ali a experiência de dor do paciente, por exemplo, a percepção do paciente sobre sua dor e seu estado de saúde, que, em contrapartida, no modelo biopsicossocial, diferente no modelo biométrico, esses elementos são considerados cruciais no manejo da doença, a qual ela é influenciada ali por questões de ordem biológicas, psicológicas e sociais, tá? Então, usar essa abordagem com a educação centrada no paciente, na prática clínica, nem sempre vai ser ali uma tarefa das mais fáceis possíveis. E aí, para isso, vamos falar aqui um pouco dessas barreiras que precisam ser ali superadas tanto pelo fisioterapeuta, tanto pelo paciente, e quem sabe também a gente falar sobre a sociedade, né? Então, falar ali dessas barreiras, podemos começar primeiramente a falar das barreiras que são enfrentadas pelos nossos pacientes, tá? Então, você pode até conversar isso com outras pessoas, até com seus pacientes, para entender mais o que é que eles podem achar sobre a possível lesão que ele tem, sobre suas crenças. Isso tudo vai ajudar você também a compreender mais como funciona ali a cabeça do seu paciente. Mas dentro das principais barreiras que a gente encontra ali pelo pensamento ali à vista dos pacientes, a gente pode citar algumas como a falta de confiança no profissional de saúde, o estado emocional do paciente, costumes do paciente em ser só uma pessoa só receptiva, né, informações, é um paciente passivo. Por exemplo, ele fica lá esperando, ó, você é o profissional, então você tem que me curar, então resolva, sabe? Aquele paciente ali extremamente passivo, esperando que sempre o profissional que tenha que tomar suas decisões, tá? E também as expectativas e crenças negativas que normalmente são baseadas no modelo biométrico. Um exemplo disso, preciso de um exame de imagem para descobrir onde está o problema. Ou então, o anti-inflamatório vai resolver minha dor, ou só vou melhorar se essa hérnia aqui ser retirada por uma cirurgia. Tá? Isso aí são exemplos bem comuns na nossa prática clínica e que precisamos saber como conduzir o nosso paciente para que ele consiga ter uma informação de fato científica, de fato ele entender se aquilo ali é uma informação real mesmo, é o que está acontecendo, se não é. Ele precisa entender da sua condição de saúde, sabe? E isso para mim, uma das grandes vantagens da utilização da educação em dor. É você fazer com que o paciente ele entenda de fato sua real condição clínica, ele entender o que é que está acontecendo com ele. Eu posso dar um exemplo aqui, que quando minha cachorra estava internada, ficava todos nós desesperados, porque a gente queria saber qual era a causa, qual o problema, sendo que diferente dos animais, ou diferente de nós humanos, né, os animais não falam, né? Então acabava que a gente ficava, os profissionais, né, os veterinários faziam tentativa e erro de tentar pegar os sintomas clínicos e pegar os exames, encaixar e tentar bater. E para nós tutores, a gente ficava desesperado, porque tudo que a gente queria saber qual é a causa e qual vai ser o tratamento. E diante dessa situação, eu fiquei pensando, até refletindo, eu falei, caramba, será que muitas vezes, muitos pacientes
que vieram até o meu serviço em algum momento ficaram se perguntando, caramba, eu quero saber o que é que eu tenho. Ou então aqueles que estão sofrendo ali com uma dor muito forte, muito aguda, que já vem tendo essas recorrências várias vezes. Não fica ali se perguntando, caramba, será que o que eu tenho é muito grave? Eu só quero saber o que eu tenho, porque eu sabendo o que eu tenho, eu preciso fazer algo. Sabe, essa dúvida mexe muito com quem está sofrendo, né? Então, de fato, o modelo o biomédico, ele tem essa, entre aspas, essa vantagem meio que psicológica para falar, ó, você tem isso e a gente vai resolver isso. Mas acaba que falta muito, né? Acaba que você não entendeu o contexto ali do paciente influencia demais no tratamento. Mas aí, essa barreira de você falar como eu posso fazer com que meu paciente, dentro do modelo biopsicossocial, ele entenda de forma clara, com boas informações, o seu real estado, isso aí, de fato, é um grau muito alto de competência que nós temos que estar sempre trabalhando em prol de fazer isso com nossos pacientes. E aí também vem o nome aliança terapêutica, né? Você conquistar essa confiança do paciente justamente com informações, com sua capacidade técnica, não apenas por diplomas e curso ou autoridade de internet. Não, longe disso. É você fazer com que desenvolva realmente um trabalho eficaz para esse paciente e ele consiga te compreender de forma clara, objetiva, entendendo toda ali sua condição clínica. Por isso que eu acho que todo atendimento que a gente tem que ser feito é uma aula que a gente tem que dar para o paciente. Agora, uma aula não só você sendo o protagonista, pelo contrário, é você trazer essas informações para ele e ele aí começar a entender seu estado e ele sim ser o protagonista. A gente sempre é uma ferramenta a mais para o tratamento do nosso paciente. Ele que é o protagonista do tratamento, tá? Mas também, vamos também entender outras barreiras, porém, na vista nossa, dos fisioterapeutas, tá? Que podem isso estar atrapalhando a utilização da educação centrada ali no paciente. E alguns fatores foram bem comuns quando eu trago aqui por vocês e depois eu vou passar o artigo que eu li para vocês, que vocês vão ficar bem entender mais como são similares as dúvidas, tanto os desafios, tanto que os pacientes têm, como também nós fisioterapeutas também temos. E aí o que é que acontece? O estado cognitivo e emocional do paciente influencia demais nessa utilização da educação centrada no paciente, a atitude do paciente, a falta de tempo de consulta, tá? Que muitos fisioterapeutas e profissionais de saúde reclamam sobre isso, a falta de conhecimento ali, ou preparo do próprio fisioterapeuta, tá? Sobre a educação centrada no paciente, e também a habilidade ali de se comunicar, e é muito percebida ali pelos profissionais de saúde como uma competência que não é tão importante, mas sabemos, ou deveríamos saber, o quão ela é fundamental no nosso tratamento. Saber falar com o nosso paciente é extremamente importante. E repito, não é ter lábia, não é o que é a palavra da moda hoje, não é neuromarketing, não é isso. É você ter uma habilidade de ser claro, passando confiança com informações científicas e fidedignas, tá? Uma das coisas que me chamou a atenção dentro desses questionamentos dos fisioterapeutas era a falta de tempo, que muitos questionam sobre você acabar que não consegue fazer um atendimento que utilize dali das intervenções centradas no paciente, ali na educação em dor, pela falta de tempo. E é muito interessante porque quando a gente pega ali 3 países, como
a Austrália, a Inglaterra e a Irlanda, o tempo médio de consulta desses 3 países é de 30 minutos. E no Brasil é de 45 a 60 minutos, em média. Lógico, a gente também está falando aqui de um mundo, principalmente a nível de consultório particular, tá? A gente entende também que existem lugares que, como serviço público, planos de saúde, que você não consegue de jeito nenhum ter um tempo ali, pelo menos a sós com o paciente, que você poder escutar ele melhor, você conseguir parar para falar com ele informações que de fato são importantes para a sua condição clínica. É complicado. Então, porém, ainda assim, dentro desse mundo assim, o Brasil ainda passa muito tempo com o paciente. Eu costumo até receber alguns pacientes aqui, geralmente estrangeiros, tá? E eles falam muito essa questão que nós brasileiros, a gente tem a conversar mais, explicar mais o que é que está acontecendo, porque principalmente consultas com quiropratas e osteopatas fora do Brasil é coisa de até 10, 15 minutos, tá? O cara chega lá, deita, nem fala, o osteopata e quiroprata manipula ele da cabeça aos pés, pronto, acabou, entra outro e assim vai. É bem diferente, tá? É bem diferente mesmo. Eu ainda acho, pelos dados, e pelo ali a questão de vivência, tá? Do dia a dia, é muito mais a falta de conhecimento mesmo e de treinamento de realizar essa questão da educação centrada no paciente do que exatamente a questão de falta de tempo, tá? Mas, aliás, também diria que era a questão da falta de habilidade da fala, tá? Mas, pessoal, não tem como negar, né? A fisioterapia está mudando. A gente está vivendo em patamares que vem crescendo cada vez mais a nossa profissão, tendo um reconhecimento cada vez maior. E não dá para viver numa demanda tão alta sendo tão despreparado. E aí a gente precisa, acima de tudo, uma coisa que eu sempre bato na tecla é de ter essa rotina de estudo. A rotina de estudo, acima de tudo, vai conseguir fazer com que você tenha um arsenal de boas informações para que você consiga passar isso também para os pacientes. Porém, saber treinar essa habilidade de falar para que você consiga, quando for passar essas informações, você consiga fazer com uma informação que ele consiga entender de forma clara, tá certo? Isso vai fazer com que haja uma grande diferença no seu tratamento com o seu paciente, principalmente aqueles ali com dores crônicas. Então, é extremamente importante para que vocês utilizem dessas técnicas de educação em dor. E que técnicas são essas? Trazer informações baseadas em evidência, entender o contexto de vida dele, psicológico, social, biológico, até porque não entendam mal, mas não é que a gente esquece o fator biomédico, tá? A gente esquece biomecânica, não é isso. Tá dentro também do nosso arsenal, do modelo biopsicossocial. Mas entender que a gente precisa oferecer para os nossos pacientes informações fidedignas, que a gente consiga escutá-los e escutá-los de maneira ativa, tá? Porque você pode muito bem estar aqui o paciente falando para você e você ali mexendo no celular, olhando outra coisa, olhando outro paciente, enfim, não, você está ali presente para o seu paciente. Isso tudo faz muita diferença. Quantos e quantos pacientes você já escutou reclamar de um péssimo atendimento de outros profissionais, principalmente aqueles de plano de saúde? O plano de saúde é meio que um cargo-chefe, assim, que o pessoal fala, fui em uma pessoa que ele nem olhava para minha cara, só escreveu lá e passou um remédio para mim, passou um exame, e isso tudo faz diferença. Tudo isso faz diferença no tratamento. Se você quiser ter bons resultados
com o seu paciente, tá? Então, fica essa dica para vocês, tenha essa atenção especial, pega tudo isso aqui que eu falei para vocês, que são as barreiras, e tenta agora fazer um reverso, né? Agora, como é que eu posso fazer para melhorar essas barreiras? Como é que eu posso não cair nesses problemas e sim oferecer o melhor para os meus pacientes? Então, fica aí esse recado para todos vocês. Espero que tenham gostado. Você que chegou aqui agora no YouTube, faço também o convite para você conhecer os outros episódios aqui do Fisioconsciência, do podcast do Fisioconsciência. E é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus e até mais.